Boa noite a todos, espero que todos se encontrem bem. Dado as condições que ainda não fizeram favoráveis, estou ainda na parte remota, mas com compromisso de enviar as atividades e tudo que puder aos professores, certo? E quero agradecer a disponibilidade do professor Felipe por aceitar o envio da minha atividade. Considerando o que foi proposto, o estudo de um caso, de um acidente que tenha derivado, de alguma maneira, das condições ali que são derivadas de peso, potência, balanceamento, da performance da aeronave, eu escolhi um acidente que tem a ver também, um acidente com o futebol. Nós tivemos ali alguns casos na história que envolveram times de futebol. Se vocês observarem esses casos, o Torino, um time da Itália, que teve a morte de seus jogadores no acidente que um avião bateu na torre de uma igreja, de uma montanha. Nós tivemos aí, nos anos 90, um acidente, um incidente, na verdade, por falta também de performance do decolagem 727, que estava levando o time do Corinthians saindo do Equador. Nós tivemos recentemente o acidente da Chapecoense, que foi cálculo de combustível equivocado da tripulação. E esse time que eu vou abordar agora, acidente que aconteceu, em final dos anos 50, com o time do Manchester United. Esse acidente causou grande comoção na época também, era considerado o melhor time da temporada naquele momento. Então, a perda dos jogadores, perda de parte da comissão técnica também, impactou o futebol inglês naquele momento. Eu vou fazer a apresentação para vocês aqui, dos slides. Espero que estejam vendo bem. Vou fazer aqui a apresentação desses slides. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o que ficou conhecido como o desastre aéreo de Munique. O desastre aéreo de Munique, ele aconteceu na Alemanha, em Munique, com uma aeronave pouco conhecida do público que gosta de aviação, mas que vitimou um time que é bastante famoso, o Manchester United. Quem, não sei se são mais jovens, mas o Manchester United é um time muito bacana, ganhou a final do Mundial contra o Palmeiras, lembrando que o Palmeiras não tem Mundial, mas o Manchester tem. Eu lembro quando eu era criança, na época, tinha uma camisa do Corinthians com metade Corinthians, metade Manchester, então é um time bastante marcante para a minha infância. A data e o local dos acontecidos, Foi em 6 de fevereiro de 58, o aeroporto de Munique-Rien, em Munique, na Alemanha Ocidental, um aeroporto que tem uma altitude ali de 519 metros, não é uma altitude muito grande que a gente possa pensar que vai influenciar, mas tendo em vista os aeroportos que a tripulação e a aeronave costumam operar no Reino Unido, há uma diferença, que eram próximos ao nível do mar, e com 519 metros, eles acreditavam que há uma interferência na altitude, na performance dessa aeronave, e causado o acidente também, A tripulação, ocupantes ali, eram 44 no total, sendo 6 tripulantes e 38 passageiros. Desse total, foram 23 fatalidades ali ocorridas nesse acidente, sendo que 8 eram jogadores do time principal do Manchester. Outros ali envolvidos foram repórteres, parte da tripulação e a comissão técnica também do Manchester. Essa aeronave, esse voo, não era um voo normal, era um voo que foi arrendado pelos jogadores, pelo time, para levar a tripulação ali, os seus jogadores, até a cidade de Belgrado, na antiga Iugoslávia. E em Belgrado eles fizeram um jogo com o time local, e depois, na volta, assim como na ida, eles fizeram uma escala em Munique, Rien, para fazer o abastecimento da aeronave e continuar o voo, certo? Eles iriam para Londres após o abastecimento, Infelizmente não conseguiram terminar a última perna do voo. A aeronave envolvida nesse acidente é essa aqui, o Airspeed Ambassador, É uma aeronave feita no final dos anos 40 e ela foi fruto de estudos da Inglaterra, pela Comissão Brabazon. Essa Comissão Brabazon, ela tinha o intuito de fazer uma revisão da indústria aeronáutica britânica, definindo quais eram as aeronaves que seriam produzidas pelas fabricantes
e com foco em algum segmento específico, né? E foram escolhidos 3 tipos de aeronaves. Uma delas era essa aqui, o Ambassador, que tinha como objetivo fazer a substituição das frotas de aeronaves DC-3, que eram muito utilizadas naquele momento. A outra, que vocês talvez tenham ouvido falar, era justamente o Bristol, se não me engano, o Brabazon, que era uma aeronave quadrimotor, né, um quadri-hélice ali. Acho que eram mais motores, na verdade, que impulsionavam a aeronave. Era bem grande, né? E acabou não frutificando em sucesso ali com um único protótipo, dadas as características que não foram efetivas no mercado mundial de aeronaves, nem no mercado britânico, inclusive. Então, algumas características interessantes são esse motor ainda a pistão. Nos anos 50 já começaram a ter aeronaves com motor turbohélice, inclusive o primeiro turbohélice é o Vickers Vicon, né? E esse aqui ainda era propulsado a pistão, com motores ali Hércules, que eram derivados de motores militares. A aeronave ela tinha um perfil ali de altura muito baixo em relação ao solo e uma cauda, né, que terminava ali uma cauda tripla, bem parecida talvez com, a gente pode lembrar aqui, a aeronave Constellation, mas com uma altura bem menor comparada a essa, né, em relação ao solo. Então, é uma aeronave ali com certas características específicas, né? Em parte lembra o final ali, talvez o Constellation, né? A parte frontal, um Fokker 27, Fokker 50, talvez uma mistura dessas duas aeronaves, certo? Ela foi um fracasso, tendo sido produzida ali somente 23 aeronaves no total. Ela foi justamente fracassada porque não conseguiu substituir os DC-3, porque ela era muito cara, né, frente ao DC-3 que estava ali em disponibilidade, apesar de já ultrapassado em grande quantidade, né, era disponível ali e a preços muito baratos. Ela era uma aeronave que já tinha condições ali de fazer voos mais altos porque ela era pressurizada, mas ela e dava conforto à tripulação, mas isso também tornava ela muito cara. Então, as 23 aeronaves elas foram operadas somente por companhias britânicas, algumas bem pequenas e outras como a BEA, que era a British European Airways. Ela foi uma empresa, né, de grande sucesso, depois ela fundiu e virou a British Airways, junto com outras companhias aéreas também. Então, essa aqui é a aeronave nas cores da companhia em questão, né, do acidente, certo? Dá para ver que era uma aeronave com linhas bastante arrojadas, né, um design bastante limpo, interessante ali para a época, bastante evoluído frente aos modelos da Segunda Guerra Mundial, mas ainda preservava ali motores a pistão, um trem de pouso mais baixo, não era uma aeronave turbohélice, que acabou não tendo o sucesso definitivo ali para as companhias britânicas de fabricante de aeronaves. As condições do acidente, né? A aeronave ela fez a escala então nesse aeroporto, que era o Munich-Rien. Esse aeroporto ele não existe mais, ele foi substituído pelo aeroporto internacional de Munique, que em outra área da cidade. Esse aeroporto ele foi desativado e no local ali onde você vê os pátios e a pista foram feitos enormes galpões ali fabris, né? Foram criadas estruturas industriais para a fabricação, desde veículos até eletrodomésticos, né? Coisas da indústria alemã. Ele virou uma área fabril, certo? Além de centro de convenções, né? De lazer para a população de Munique. Mas naquela época ele era operacional. A aeronave ela decolou dessa cabeceira que está aqui mais a oeste, certo? Rumo ao leste para fazer seu percurso e finalizou o seu trajeto acidental ao final dessa cabeceira, colidindo com casas de uma fazenda. O que aconteceu naquele dia foi uma série de equívocos, como a gente costuma colocar os elos, de uma corrente sendo fechados. Antes de decolar, na fatídica tentativa, houve 2 tentativas que foram abortadas. Nessas 2 tentativas de decolagem, a tripulação não se sentiu segura, tendo ali o desempenho da aeronave não agradado à tripulação, e eles acharam que era por problema de flutuação do motor, por engasgos ali que tinham ocorrido nesses motores a pistão, que eram suscetíveis a esse tipo de problema,
nessas flutuações de motor, nas 2 vezes que foram decolar, o comandante que estava fazendo a decolagem, né, o piloto em comando, reduziu as manetes e abortou as tentativas, né? Após essas 2 tentativas, eles retornaram para o terminal para fazer uma inspeção e fizeram ali o desembarque da tripulação e dos passageiros, né? Fazendo uma inspeção externa, vendo o que tinha de problema, se havia realmente algum problema nos motores que levava a essa perda de potência, né? No entanto, não encontraram nada e decidiram novamente reembarcar a tripulação, né, para fazer a última tentativa de voo, que fracassou, né, no acidente. E por quê? Porque eles iriam perder o plano de voo se não fizesse essa última tentativa de decolagem, né, eles teriam que dormir na cidade, não era esse o interesse, estavam transportando um time de futebol que tinha agenda para os dias seguintes, não era essa a intenção, né, pela contratação dessa companhia, e as condições ali do momento, né, eram de baixas temperaturas, né, com uma neve fraca e uma condição específica de pista. A gente vai falar a seguir. O acidente, né, foi ocasionado ali na terceira tentativa, certo? Quando a terceira vez que tentaram decolar, o plano de voo ali, ele ia vencer. Caso não fizesse essa tentativa, como eu disse, eles teriam que dormir na cidade, não era essa a intenção. Então optaram por decolar, né, nessa terceira vez, já que não havia problema no motor identificado. Ao fazer a decolagem, né, nessa terceira tentativa, eles atingiram a V1, né, e a V1 ali, ela atingiu até 117, né, nós, após essa V1, e de repente a velocidade é dragada para 105 nós, de uma maneira súbita, né? Atinge 117, reduz para 105 imediatamente, quase, e a velocidade de rotação que eles precisavam era 119. Então a aeronave não vai fazer a rotação, não atinge o rotate, e ao reduzir para 105, perde ali as condições de sustentação, terminando por varar a pista e parando a 300 metros, né, após o fim da cabeceira, após colidir com 2 casas ali, galpões, que havia ao final da pista. Essa aqui são as imagens do acidente, dá para ver ali as condições de temperatura, né, que eram bem baixas, né, com o solo ainda congelado, neve, né, acumulada. A aeronave, como ficou destruída aqui, principalmente o lado esquerdo, né, o motor número 1 foi arrancado na colisão. Essa parte da fuselagem aqui foi toda destroçada. A maior parte das vítimas estava nessa posição aqui, da cabine também, desse lado, certo? Aqui nós vemos as pessoas que chegaram depois para socorrer, ver urubuzar ali no acidente, né? Não ajudou em nada, na verdade, né? E o que foi apontado como causa? A principal constatação inicial era de gelo nas asas, né? A degradação da sustentação foi ocasionada pelo acúmulo de gelo nas superfícies aerodinâmicas. Como a gente já estudou, se acumular gelo, ele vai deformar a superfície aerodinâmica, né? Vai ocasionar, então, uma deformação das características físicas desse aerofólio, ele perde sustentação, né? E ele acaba gerando ali problemas para a aeronave voar, né? Se for em tentativa de decolagem, essa falta de sustentação vai levar com que ela percorra mais pista, ou ganhe mais velocidade para que ela consiga ali se libertar, né, do peso para poder ter sustentação. Outra questão que foi abordada nas causas foram os motores que tinham falhado nas 2 primeiras tentativas, né? A princípio era isso que era uma possibilidade muito forte, mas ela foi descartada nas investigações da Alemanha, né, dos comissários alemães que investigaram esse acidente. E, por fim, o relatório, né, que foi feito apontou a culpa do comandante, né, que tinha sobrevivido, o copiloto ali morreu. O relatório final alemão ele aponta a culpa, então, de gerenciamento, né, de cockpit e um conflito entre os dois para decidir se ia decolar ou não, e a falta de conhecimento técnico ali sobre a aeronave apontada sobre justamente o comandante que sobreviveu, certo? Logicamente, esse comandante que sobreviveu perdeu sua licença, não voou mais, ficou bastante impactado, né, na sua vida profissional por conta disso. E ele, após alguns anos ali, sofrendo com essa angústia, resolveu promover uma investigação particular, reunindo fatos e informações que ele foi coletando ao longo do tempo sobre o acidente e sobre a investigação que ele considerou falha, né, sendo entregue ali
polícia investigativa da Alemanha Ocidental, certo? E as causas reais que foram encontradas nessa investigação particular do comandante foram a neve derretida no terço final da pista. Ela conseguiu ali abordar nessa investigação que havia um degelo, né, uma neve que tinha sido derretida, tinha ali gerado lama e detritos nessa parte final da decolagem, além da aceleração da aeronave, pode ter sido ali derivada das condições de temperatura e pressão pela altitude, né, do local que eles estavam desacostumados a operar. Não havia gelo nas asas, né, dessa aeronave, segundo a investigação dele. Essa foto aqui, que foi tirada alguns minutos antes dessa última decolagem, por um repórter que estava no terminal de passageiros de Munique, foi usada no relatório alemão para apontar que havia gelo. Se você observar aqui, há uma superfície branca na asa, certo? E essa superfície branca foi apontada no relatório alemão como sendo gelo. O piloto ele foi atrás desse relatório e também do repórter que tirou essa foto, achou o negativo original. No negativo e numa nova revelação com outro tipo de configuração ali da revelação, mostrou-se que, na verdade, e o estudo também que o piloto fez, mostrou que, na verdade, isso aqui era o sol refletido, porque naquele dia, naquela posição que a aeronave estava e do ângulo que foi tirada a foto, o sol estava aqui atrás, né, baixando, estava abaixo no horizonte, e ele refletia na asa, e esse reflexo ele esbranquiçava, né, essa foto em preto e branco. E, na verdade, então, isso era reflexo e não gelo. Ele conseguiu desmentir o relatório alemão, né, com essas informações. Outra coisa é que a esposa do comandante, ela era formada em Química, tinha doutorado em Química na Inglaterra. Ela fez um estudo sobre a composição química do que era utilizado pelos bombeiros ali, né, para fazer o arrefecimento após o acidente, a espuma, né, e os líquidos retardantes ali de fogo. E o que foi encontrado é que as substâncias químicas que utilizavam os bombeiros alemães naquele momento, elas eram congelantes, né? Após alguns minutos, horas ali, que a aeronave tinha sido acidentada, essa espuma, esse líquido, né, se concentrou sobre as asas, sobre a fuselagem, acumulou e formou uma camada ali espessa de gelo sobre ela, mas não tinha na hora da decolagem. Foi depois, né, do acidente, os bombeiros terem jogado a espuma em cima dessa fuselagem que acumulou gelo, e não antes, né, não foi causa do acidente, né, isso daí. Outra questão apontada, né, que não é colocada em questão no relatório alemão, é a pressão para decolar, né, que é uma pressão ali, tendo passageiros VIP a bordo, né, a agenda do time lotada, tarefas a fazer, você então tem ali uma pressão para decolar com essa tripulação ali sendo pressionada para chegar o mais rápido possível ao destino. E por fim, o que aconteceu ali nessa decolagem, junto com a neve derretida no verso final da pista, são as condições de projeto e centro de gravidade dessa aeronave em específico. Vocês viram ali que ela é uma aeronave de trem de pouso triciclo, o CG está localizado um pouco à frente das asas, nesse caso desse projeto, e ao encontrar essa nave derretida, esses detritos na pista, a tendência que a aeronave teve foi de fazer um movimento de picagem, né? Ele embicou para baixo, e ao fazer isso, há uma redução significativa da velocidade, é o que levou aquela dragagem ali da velocidade de 117 para 105 nós ao final da corrida de decolagem, impedindo que ele atingisse a velocidade de rotação. Então, ao fazer esse movimento, né, assim, embicar, a aeronave perdeu velocidade. Isso aí, né, segundo a investigação, foi justamente pelo formato do projeto, né, de ser uma aeronave com trem de pouso triciclo. Eles desconheciam que isso poderia acontecer. O CG da aeronave estar adiante ali também foi, junto com a neve derretida, um dos fatores que levou a velocidade a ter tido essa redução drástica nesse momento. E o que ele foi apontado é que aeronaves que decolaram anteriormente à aeronave Ambassador da tripulação, né, que estava com os britânicos a bordo, foram que aeronaves de trem de pouso convencional haviam feito decolagem. E elas tinham decolado ou nos 2 terços iniciais da pista, ou ao atingir os locais ali que tinham gelo,
não haviam sofrido essa degradação de performance tão drástica como foram sofridos ali pela aeronave dos britânicos. Aeronaves como o Avro Lincoln Cargueiro ou o DC-3, que decolaram anteriormente, não sofreram da mesma maneira como a aeronave que era triciclo e com CG à frente das asas, né? Esses dois eles tinham um CG um pouco mais recuado, e ao encontrar esses detritos não tiveram a degradação de performance como teve nesse caso. Aqui tem um vídeo para vocês, para mostrar justamente esse momento da degradação da performance. É uma reprodução feita pelo National Geographic, né, naqueles canais TV a cabo que tem investigação aeronáutica. Prestem atenção ao atingir o terço final, como a aeronave faz esse movimento de picar ali ainda no solo, reduzindo a velocidade. Então, vejam, né, que ao atingir o terço final da pista ali, há esse movimento que eu disse para vocês, a aeronave ela faz ela embica, né, ela faz ele vai picar, né, ao atingir a neve. Veja que o curso do amortecedor da aeronave, ele, inclusive, reduz, ele quase recolhe o trem de pouso do nariz. Veja esse momento de novo. Nesse momento, viram? Ele reduz a velocidade por atingir esse banco ali de água, gelo, lama, né? Todo o material derretido, reduzindo a performance. Como medidas que foram feitas para evitar isso repetir, né? E também as consequências desse desastre, partindo da investigação feita pelo comandante, a BA, ela colocou ali como recomendação a não utilização de pistas, né? Nenhuma forma de decolar ou pousar com mais do que 5 centímetros de lama ou gelo, que isso aí indicava ali que havia uma redução drástica da performance das aeronaves que estavam operando, né? Então a companhia tomou essas medidas e depois isso foi adotado também por aeroportos e comissões de investigação, né? Inseriram isso aí nos comitês nacionais, né, de transporte aéreo, impedindo que pistas com essas condições ou degradação das condições naturais da pista fossem utilizadas. Outra coisa que foi colocada como medida, né, a limpeza das pistas que tenham sido afetadas por alguma nevasca ou derramamento de lama, corrida de lama, né, tenham que ser limpas antes da utilização, tirar os detritos, né, para não ocasionar a perda de performance, e também o melhor estudo sobre a performance de aeronaves em pistas que são utilizadas. Então, se você utilizar a pista que é de grama, de terra batida, pista de cascalho, pista com asfalto, cada uma tem uma característica que vai impactar de maneira diferente na performance da sua aeronave. Esse estudo de relação também é importante para associar com esse acidente. Esse acidente ele foi ocasionado mais por fatores externos à aeronave, e não pela aeronave em si, mas é importante a gente lembrar que a performance também está condicionada, né, a esses fatores que a gente tem que ter conhecimento. Então, sempre lembrar que não é só a aeronave, mas onde você vai operar, né, que vai impactar sobre a performance dela. Espero que tenha sido interessante para vocês, que tenha sido claro na exposição, e o que aconteceu nesse acidente aí, que a gente não repita, né, que a gente tenha consciência do que está fazendo. Lembrar se choveu, se teve algum tipo de detrito na pista, que aquilo ali ele tem um impacto decisivo na performance da sua aeronave. Então, se encontra, por exemplo, água numa pista que é de terra, ela certamente vai ser
um fator ali limitante para a nossa operação. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Felipe. Espero que todos tenham ali um bom seminário.